Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Já peguem aí o livro didático, caderno, lápis e já vão acompanhando o vídeo, claro, fazendo as anotações no caderno com o que vocês conseguiram aprender, as dúvidas e curiosidades. Lembrando que eu estou disponível também para esclarecer. Então, vamos juntos para mais uma aula de Ciências? Bom, turma, vamos dando sequência aos nossos conteúdos, falando sobre as mudanças que podem ocorrer no corpo. Hoje vai ser as mudanças que ocorrem no corpo feminino. E como vocês podem observar na ilustração, vocês vão perceber alterações que vão acontecendo no corpo da mulher ao longo da infância à fase adulta. E a gente tem a fase intermediária, né, que é a fase da adolescência, que ocorre aí entre 8 a 13 anos de idade. Isso é bastante relativo, conforme os fatores genéticos e também hormonais, proporcionados também de acordo com a alimentação. E essas características que já vão iniciar nessa fase intermediária, para a fase adulta, né, de criança para a fase adulta, é a variação na tonalidade da voz, é o aumento do tamanho dos seios. Essa é uma das primeiras características que são observadas no início da puberdade. O aumento dos quadris e que eles vão adquirindo um formato mais arredondado. A ocorrência da primeira menstruação, assim como o crescimento das tubas uterinas, do útero e da vagina. E o surgimento de pelos, especialmente nas axilas e na região pubiana. E nessa fase da adolescência, assim como também na fase adulta, enquanto mulher, é necessário e é um médico especialista, um ginecologista, que ele tem formação específica que permite orientar, esclarecer dúvidas que permitam a adolescente, a mulher, autoconhecer seu corpo, se autoconhecer. Então, esse médico ginecologista, ele é muito importante para o autoconhecimento e também a fim da orientação do processo também reprodutivo da mulher. Agora, a gente vai conhecer o corpo feminino por fora, assim como a gente vai ver também o corpo feminino por dentro, mas inicialmente a gente vai verificar as características de como é esse corpo feminino por fora, que ele também é formado por órgãos externos. A primeira parte que a gente vai verificar aí é a pubis, a região pubiana, que é uma área triangular que está acima do pudendo feminino e vai ser a área onde vai ter o aparecimento dos pelos na fase da puberdade. O pudendo feminino, ou também conhecido como vulva, é formado pelos pequenos e grandes lábios, assim como também pelo clítoris. Então, a gente vai estar vendo o corpo feminino por fora, assim como a gente vai estar vendo o corpo feminino por dentro. Mas, para início, a gente vai começar com o corpo feminino por fora, verificando os órgãos externos que compõem o corpo. Então, a gente vai iniciar aí pela pubis, que é uma área triangular, que está acima do pudendo feminino, que é logo nessa área que na puberdade vai iniciar o aparecimento de pelos. O pudendo feminino vai estar abaixo dessa área triangular ou vulva. Então, pudendo feminino ou vulva é formado pelos grandes e pequenos lábios, assim como também pelo clítoris. Então, esses pequenos e grandes lábios são dobras de peles que são muito sensíveis. Entre eles vai estar situado o clítoris, que é uma pequena estrutura que tem aí mais ou menos o tamanho de uma ervilha, que quando tocado, quando estimulado, provoca uma sensação de prazer. Abaixo dessas estruturas da pubis e do pudendo feminino ou vulva, a gente vai ter a abertura vaginal. Todos eles vocês estão aí podendo ver na imagem, onde situa cada uma dessas partes do corpo externo
dos órgãos que compõem a parte feminina. Então, a gente tem a abertura vaginal, que é um meio que leva para os órgãos internos do corpo feminino. Então, ele é uma parte, vamos dizer assim, intermediária, que vai estar no meio entre a parte externa e interna. Essa abertura, ela é bloqueada parcialmente por uma membrana nas garotas virgens, que é denominada de ímen. E esse ímen geralmente é rompido na primeira relação sexual, no momento da penetração, mas nem sempre esse ímen é rompido. Pode acontecer por alguma eventualidade dele não ser rompido no primeiro ato sexual praticado pela menina, pela garota. E o ímen, ele tem uma abertura por onde ocorre a menstruação, a saída da menstruação. Que diferente do corpo masculino, a uretra, ela é um orifício no qual vai estar saindo a urina e a ejaculação. Nas meninas vai ter uma estrutura relacionada à saída da menstruação, que vai estar aí ligada ao ímen, e a uretra, que vai ter a saída da urina. Então, um para a menstruação e outro para a urina. Então, a uretra é o orifício por onde vai sair a urina no corpo feminino e que não conduz a nenhum órgão interno. O que vai conduzir a algum órgão interno vai ser a vagina. Cuidados com o pudendo feminino, a vulva. Assim como nos meninos existem as medidas de higiene, na menina também deve haver os atos de higiene. Então, após a defecação, se for possível, deve-se usar uma ducha ou lavar o pudendo feminino com água e sabão. E se isso não for possível, é preciso limpar a área usando papel higiênico com movimentos da frente para trás, a fim de evitar a contaminação com fezes na região do pudendo feminino e da uretra. Então, nunca deve ser feito, né? Caso não tiver como tomar um banho, lavar a região com água e sabão, a região anal. Tem que fazer a limpeza da região de frente para trás e não de trás para frente, porque os micro-organismos, bactérias, fungos que estão na região anal podem ser trazidos para a região do pudendo feminino e uretra, desencadeando algum quadro de infecção. Assim como também, após urinar, é importante a menina estar fazendo o processo de secagem dessa urina para não ficar com umidade, proporcionando a proliferação de fungos. É recomendado também o uso de calcinhas de tecido de algodão, assim como evitar o uso de calças ou bermudas muito apertadas por muito tempo, porque isso pode desencadear algum quadro também de infecção, principalmente em períodos de calor. E também fazer a troca das peças íntimas. No período menstrual, deve ser observado e feito a troca de absorventes. Usar sabonete íntimo só quando for recomendado por um médico. Secar a região do pudendo após o banho. E evitar permanecer muito tempo com roupa de banho molhada, porque acaba evitando a proliferação de fungos. Então, quando você for tomar um banho de piscina, de mar ou algo desse tipo, que fique com a roupa muito tempo molhada, é necessário trocar ou ficar no sol para fazer acelerar o processo de secagem da peça, para não haver aí a proliferação de fungos na região íntima. Agora a gente vai estar vendo o corpo feminino por dentro. Agora que a gente já viu a parte por fora, vamos partir para a parte interna do corpo feminino. Então, é possível a gente observar aí o canal vaginal, que ele liga o pudendo feminino ao útero.
O útero é um órgão oco, que se assemelha em um formato de pera, que é constituído de tecido muscular com grande elasticidade. Em caso de gravidez, vai ser aí no útero que o embrião ele vai se instalar e se desenvolver até o nascimento. Temos os ovários, que são as glândulas sexuais femininas, nas quais, desde o nascimento da menina, ficam armazenados aproximadamente 400 células precursoras dos gametas femininos, que são os ovócitos. Essas células contêm a metade do material genético necessário ao desenvolvimento de um bebê. Então, os gametas que existem nos ovários das meninas são imaturos. Os hormônios sexuais são responsáveis pelos amadurecimentos e pela liberação desses gametas. Então, a menina ela já nasce com uma quantidade de células relacionadas à reprodução dos gametas, que são os gametas femininos, que vão ser liberados geralmente na fase da puberdade, na adolescência, que é quando mostra que a menina já está ficando pronta para se reproduzir. Então, diferente dos meninos, que em uma gota tem milhões de gametas de espermatozoides, a menina ela tem apenas 400, em média 400 células, 400 gametas que ela vai liberando. Ela já nasce com a quantidade que vai amadurecer e ser liberado aí por volta da puberdade e fase adulta. As tubas uterinas. As tubas uterinas, gente, são 2 tubos delgados que ligam o ovário ao útero. E eles são revestidos internamente por células que são ciliadas, são como os cílios que vão estar permitindo o deslocamento do óvulo até a cavidade uterina. E nas tubas uterinas que vai ocorrer a laqueadura. Assim como existe um processo de esterilização masculina, existe o processo de esterilização feminina, que é feito um corte ou a amarração das tubas uterinas para assim evitar o encontro entre o óvulo e o espermatozoide durante o ato sexual. Ou seja, que haja fecundação e possivelmente uma gravidez. Esse processo é recomendado também quando a mulher ela já tem uma idade a qual ela já tenha por volta de 2 filhos, pois é um processo que é irreversível. Então, tem que ser pensado e vista a possibilidade do momento certo para ser feito, para que também não gere nenhum arrependimento na vida da mulher. As mamas, uma importante estrutura dos mamíferos. A gente não pode deixar de destacar a importância que as mamas oferecem, né? Já que faz parte do corpo feminino, assim como também tem no corpo masculino, sendo que a gente percebe o crescimento das mamas no corpo feminino durante a puberdade. Nem sempre, vocês vão observar que nem sempre a mama, uma vai ser igual à outra, algumas podem ter alguma alteração de ser maior do que a outra. E o tamanho da mama, ele varia, né, variável de acordo de uma mulher para outra. Do mesmo que acontece com o nariz, as mãos, os pés, que não é igual, nem mesmo entre os próprios irmãos. A mama é formada por um tecido gorduroso e por pequenas glândulas chamadas de glândulas mamárias. Essas glândulas estão ligadas ao mamilo, que é o bico, por canais em que o leite passa durante a amamentação. O mamilo, em geral, é muito sensível ao toque. E o desenvolvimento das mamas e de outras formas do corpo das meninas, como a cintura mais fina, os quadris arredondados, depende de quando e principalmente de quanto hormônio sexual é produzido no corpo
pelos ovários. Algumas meninas começam a produzir hormônios sexuais mais cedo do que outras. Por isso, além de menstruarem primeiro, elas desenvolvem o corpo de mulher mais de forma precoce. Outro fator importante a considerar é a questão da hereditariedade, os traços físicos herdados dos pais, avós, etc. E, nesse caso, ninguém melhor do que o médico para dizer se o desenvolvimento das mamas e dos demais sinais da maturação do corpo está de acordo com o previsto com a idade da garota. Então, gente, essa foi a nossa aula. Bons estudos, foco na atividade, não esqueçam de fazer. E qualquer dúvida, qualquer curiosidade, anotem, me mandem, que a gente pode conversar sobre o tema, tá certo? Então, um forte abraço e fiquem com Deus.